Então, só para lembrar o que a gente estava fazendo na aula passada, né? A gente começou então inicialmente, né, com o espalhamento elétron-muon, né? E a gente espalhamento elástico elétron-muon, e aí a gente adaptou o espalhamento elétron-muon. O muon é um férmio massivo, né? E substituímos então o vértice muônico por um vértice dos nucleons, né? A alteração que a gente fez, claro, foi construir um vértice efetivo mais geral possível e impôs para esse vértice as condições típicas da QED, né? Conservação da corrente fermiônica aqui, e de alguma forma a gente também impôs invariâncias sobre reversão temporal e todas essas coisas, né? Aqui está a forma que a gente utilizou para o vértice efetivo, né? Claro, é um vértice vetorial, né? Típico da QED, mas claro, além da gama-mi, a gente introduziu também dependências nos quadrimomentos do nucleon inicial e final, e também a quantidade de sigma mini. Então, a gente escreveu o vértice mais genérico possível, né? A gente mostrou que quando, vejam bem que tem 5 termos, né? Quando a gente impôs conservação da corrente fermiônica, né? Esta condição aqui, a gente viu que dos 5 termos, na verdade, só 3 sobrevivem, né? Porque as funções coeficientes, né? Que são dependentes das invariantes de Lorentz, né? Elas não são todas independentes, a gente vê que só 3 delas são independentes, que são a função A, B e D, né? A, B, D. Então, nós temos só 3 termos, né? E a gente ainda analisou a questão se essas funções A, B e D que restaram, que no caso do espelhamento elástico são funções apenas do quadrimomento do fóton, não há nenhuma outra invariante associada àquele vértice do nucleon, né? A gente mostrou. Eu aqui fiz o conjugado hermitiano. Basicamente, o que a gente impôs que aquela string fermiônica é, ela é hermitiana, né? Como é no caso da QED, né? Basicamente, a gente conseguiu mostrar aqui que necessariamente para a corrente ser hermitiana, as funções coeficiente ABD tem que ser funções reais, porque senão a gente não chega na condição de hermiticidade, né? Uma outra coisa que a gente viu como consequência da imposição da hermiticidade do vértice ali da corrente nucleônica, né? É que, de alguma forma, necessariamente a gente tem invariância sobre reversão temporal, porque o conjugado hermitiano que a gente obtém aqui na string original, né, tem uma mudança de momentos, né, das partículas no estado inicial e final, ou seja, o nucleon no estado final e inicial, certo? Então, basicamente, são duas coisas. A gente impôs, então, ermiticidade e invariância sobre reversão temporal, e a consequência disso, por exemplo, é que as funções ABD são funções reais e não funções complexas, né, dos, dos invariantes, né? No caso é só o Q2, né, o Q quadrado. Então, basicamente, voltando aqui, né, como eu estava comentando, só 3 funções sobrevivem, que é o primeiro termo, o segundo termo, que depende do quadrimomento, né, e o termo em D, né, o termo em D, que vai sobreviver, né? Claro, tem combinações desses caras, né, mas sobrevivem só 3 funções reais. ABD. Né? Lembrando que, basicamente, nós temos um vértice que envolve gama-mi, os quadrimomentos e a contração do quadrimomento com a sigma-mi. Tá? Então, 3 vão surgir daí. E aí eu vou seguir. Certo? Agora o que a gente vai fazer desses 3 termos que restaram, a gente ainda pode simplificar esses 3 termos e escrever em termos de apenas duas contribuições. Tá? Para fazer isso, para o primeiro termo, que é o termo que envolve a gama-mi, né, a gente pode fazer a decomposição de Gordon, né, dessa string, né, que eu tenho, então, um spinor adjunto, cujo momento é P', a gama-mi, spinor com o momento P. Né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente a decomposição de Gordon, é uma propriedade dos spinores de Dirac no espaço de momento, na representação de momento. Né? Basicamente, a decomposição de Gordon faz com que essa string aqui, né,
vire, na verdade, dois termos. Um deles é o que envolve apenas a soma dos quadrimomentos que aparecem nesses espinores, e também um segundo termo, né, que é complexo, tem parte imaginária ali, que envolve, então, a contração da diferença dos quadrimomentos que aparecem aqui nos espinores com a quantidade sigma mini. Então, aquele primeiro termo que aparece no nosso vértice efetivo, na verdade, vão virar dois termos. Tá? Aqui, explicitamente, é a aplicação da decomposição de Gordon para essa estrutura, tá? Que é o primeiro termo do vértice efetivo. Né? O U barra é calculado em P' e o U é calculado em P, isso como por decomposição. Isso é escrito em dois termos, um que envolve a soma desses dois quadrimomentos, né? E um que envolve a diferença dos quadrimomentos, né? Contraído com a sigma mini. Por que isso é importante? Porque, vejam bem, um terceiro termo sobrevivente aqui na decomposição do vértice efetivo, certo? Que é este cara aqui, ó, que envolve P contraído com sigma mini, né? E este outro cara que está aqui também, né? A soma desses dois, D mais E, e a soma dos momentos e o sigma mini. Quando eu faço a expansão usando decomposição de Gordon do primeiro termo, eu vou ver que o segundo termo da decomposição de Gordon pode ser somada com esse último termo que envolve a sigma mini, certo? E, claro, tem a massa do nucleão que aparece aqui na definição da decomposição de Gordon, a massa da partícula que revolvida esse espinor é a massa do nucleão, certo? Com isso, então, a gente pode absorver, né, aquele termo que aparece na soma dos quadrimomentos, né, em termos de novas quantidades, né? Então, a gente reescreve, em vez de ser A, B, D, a gente vai escrever em termos de A tilde, B tilde, D tilde, né, onde a gente vai reescrever, né, aquele último termo que envolve a sigma mini. Tá? Então, só uma maneira de reescrever o vértice original e os termos que envolvem a sigma mini. Né? Lembrando que a diferença, né, o quadrivetor diferença P' com P é o momento do fóton na conservação do vértice. É só uma outra maneira de reescrever o vértice efetivo, na verdade, a string, né, em termos de invariantes, né, funções reais dos invariantes, e só a gama mini e o sigma mini. Tá? Basicamente é isso. Bom, construído o vértice efetivo, né, mais geral, impondo aquelas condições que a gente viu na aula passada, aí sim, a gente vai escrever, então, o tensor hadrônico, né, que estou chamando de W mini, que na verdade é uma cópia carbono do tensor muônico, né, onde a gente vai fazer a definição do tensor hadrônico da mesma forma como a gente definiu o tensor muônico no início da aula passada, né? Um meio, né, somatório sobre spin, né? E, claro, a string, né? Ou seja, esse cara aqui, né? O Dagger gama U, né? Complexo conjugado, vezes, né, produto com ele mesmo, tá? É claro, esse cara aqui só envolve informação sobre o vértice novo que a gente construiu, o vértice nucleônico, né? Essa soma sobre spins, dessa forma aqui, a gente pode escrever usando regra de Casimir, né? Em termos do traço, né? Esse traço envolve, então, os quadrimomentos slash, né? Do nucleon, o nucleon no estado inicial e o nucleon no estado final, a massa do nucleon, né? E, claro, os vértices efetivos, ou vértice efetivo explicitamente, né? Ainda a gente pode mostrar como a gente assumiu que o gama mi, né, gama mi maiúsculo, né, é conjugado hermitiano. Na verdade, a gente assumiu que isso aqui é verdade, né? A gente assumiu, por exemplo, que o gama mi é hermitiano, justamente para a gente conseguir obter obter a condição de hermeticidade, né, da corrente nucleônica, né? Então, o passo daqui para cá é assumindo que gama mi é hermitiano, essa quantidade que é o bar, isso é uma notação, né? Quando eu faço o truque de Casimir, né, o cara que está esse primeiro cara que está aqui, né,
ele vai ser ensanduichado entre gama zeros, né? E tomado o seu conjugado hermitiano. O que eu estou falando é isso aqui, né? Quando eu faço somatório sobre spin multiplicado por 1 meio dessa tralha, basicamente isso vira traço, né? Onde aqui eu tenho duas strings fermiônicas, aqui e aqui, estou chamando de gama A e gama B para distinguir, né, elas, né? Mas lembrando que a gama A aqui está sendo calculada como gama A barra, onde gama A barra que eu estou definindo como o sanduíche com as gamas zeros do gama A Dagger, né? E este cara aqui, né, os gamas mis Dagger, a gente assumiu que eles são hermitianos, né? Este cara aqui é hermitiano. Certo? Então, por isso que a gente passa de um gama mi Dagger para um gama mi barra para um gama mi, assumindo que esse cara aqui Dagger é ele mesmo, né? Hermitiano. É truque de Casimir a partir da string comum, que é uma extensão só do caso muônico, né? Tem mais informação ali, porque o vértice envolve mais termos, né? Envolve 3 termos, né? Certo? A gente pode calcular explicitamente o tensor hadrônico calculando o traço, né? Calculando o traço dessas strings explicitamente, né? Claro, isso aqui é um maquinário, né? É mais complicado que o caso simples fermiônico muônico, né? Porque aqui tem mais quantidades, por exemplo, tem mais momentos slash, aqui, momentos, né, na expressão da gama mi, né? Inclusive uma sigma mini também, né? Ó, ela envolve o gama mi e também ela envolve a contração do Kini com a sigma mini. Então, a estrutura dessa string é um pouco mais complicada que apenas uma gama mi que a gente está acostumado, né? Trabalho braçal a gente pode mostrar, né? Pode mostrar que quando eu abro, né, calculo esses traços, né? Calculo esse traço aqui até o fim, né? Ele então vai ser escrito em termos daquelas funções coeficientes, né? A e B, né? Na verdade, aqui dos 3 coeficientes sobraram apenas 2, né? Porque o termo que envolve o coeficiente C, né, devido à decomposição de Gordon, o primeiro termo, né, o primeiro termo vai ser basicamente proporcional a B também, né? No final das contas, quando a gente substitui por decomposição de Gordon esse gama mi aqui, só sobram 2 estruturas, né, na forma final do vértice efetivo, né? Então, a gente não vai precisar mais que 2 funções coeficientes, só o A e o B tilde, né? O A e o B tilde. Se a gente calcular até o final, então o traço a gente vai escrever então o tensor hadrônico em termos de 2 funções reais, né? E claro, aqueles produtos, né, de quadrivetores que são típicos quando a gente calcula traços, né? Traços em termos dos momentos, né, das partículas. No caso aqui é só no vértice do núcleo, né? Então, é braçal, né? Mas você já consegue ver as estruturas típicas, né? É o peni, peni, invertido aqui os momentos, a métrica e assim por diante. Então, é o trabalho braçal de abrir o traço, né? Abrir o traço até o final e, claro, fatorar as funções coeficientes que aparecem aí depois da tomada do traço, certo? Aí eu vou trabalhar um pouquinho nessa expressão já em termos dos quadrimomentos. Vejam bem que aqui só tem apenas em termos dos quadrimomentos do núcleon, no estado inicial e final, né? Alguns produtos escalares, né? Massa do núcleon e a virtualidade o quadrimomento do fóton, eventualmente, né? Mas basicamente aqui só está escrito em termos dos quadrimomentos, né? Obviamente eu vou introduzir informação sobre o quadrimomento do fóton por conservação no vértice nucleônico, né? O momento do núcleon saindo, né? Basicamente é obtido com uma soma do momento do quadrimomento, né? Do núcleon entrando mais o quadrimomento do fóton, né? Então, aqui no vértice nucleônico, o fóton é absorvido, né? E a gente tem troca de momento, então, no estado final, certo?
Então, eu vou reescrever onde tem pelinha, eu vou escrever em termos do momento do nucleão no estado inicial e o quadrimomento do fóton. Com isso, o vértice hadrônico vai ser escrito apenas em termos, né, dos quadrimomentos do nucleão no estado inicial apenas e o quadrimomento do fóton. Só esses dois quadrimomentos vão entrar, né? E, claro, o quadrado do quadrimomento do fóton. Então, simplificamos, né, a escrita do tensor hadrônico só em termos dessas duas quantidades, né? O momento do núcleo entrando e o quadrimomento do fóton, e, claro, as funções coeficientes reais A e B. Né? Aqui a estrutura que vai surgir daí, né? Ainda podemos simplificar, né? Podemos simplificar a estrutura que a gente chegou, né? Para fazer isso, a gente vai tentar reescrever esse termo mais comprido, que é o primeiro termo aqui, né? Usando algumas identidades, né? Por exemplo, aqueles três primeiros termos aqui dentro do colchete, na primeira contribuição para o tensor hadrônico, né? A gente pode testar rapidamente que esta quantidade aqui pode ser escrita desta forma aqui, tá? Em termos de um produto, né? Da soma dos quadrimomentos do fóton mais duas vezes o quadrimomento do nucleon, né? E um termo negativo que envolve, então, os produtos dos quadrimomentos do quadrimomento do fóton. Né? Índice Mi e índice Ni. É trivial, é só abrir o lado direito, você vai ver que isso aqui é verdade. Importante porque a gente consegue, então, reescrever esses três primeiros termos, né? Em termos desse tipo de produto e, claro, cancelamento do... aliás, cancelamento não, né? Compactamos a escrita desses três termos em termos de dois termos apenas, né? E também, claro, esse último termo também pode ser escrito explicitamente em termos do QMI-QNI. Fazendo essa substituição, ou seja, usando essa igualdade ali, né, é verificável tranquilamente que ela é satisfeita, né? E aí, então, a gente finalmente consegue escrever o tensor hadrônico, né? Em termos, basicamente, da métrica que está aqui, né? Do quadrimomento do fóton, índice Mi e índice Ni, e o quadrimomento do nucleon, né? Pmi, Pni, onde P é o momento de entrada. Claro, tem ainda, surge aí, né? Já estava ali, na verdade, quando a gente faz a contração, né? O produto escalar PQ dividido por Q2. Aqui é um truque, né? Eu coloco informação do produto escalar PQ e Q2, lembrando que PQ é um dos invariantes de Lorentz, né? A gente mostrou na aula passada todos que existem no vértice nucleônico, um deles é esse, né? P escalar Q basicamente é um meio de Q2, e significa que PQ sobre Q2 é um meio. Então, onde eu tenho alguns fatores um meio aqui, na minha expressão original, eu posso substituir por PQ escalar Q2. É um truque, né? Para introduzir informação desse produto escalar aqui na expressão do tensor hadrônico. Obviamente, como eu comentei com vocês, o tensor hadrônico também é escrito em termos dessas duas funções, né, reais, o A e o B, apenas só duas, né, que sobraram. Né? A gente pode redefinir, né, lembra aqui, ó, no final das contas, quando eu fiz essa substituição aqui para simplificar o tensor hadrônico, né, ele só tem termos, né, com essas estruturas finais aqui, né, mas multiplicando essas duas estruturas, né, no primeiro e no segundo termo, na verdade a gente tem uma combinação, né, da função A e da função B, né. Basicamente essa combinação da função A e função B eu posso assumir que ela é uma nova função do invariante Q2. A mesma coisa no segundo termo, tá? Então eu vou renomear a função soma e subtração que estão no primeiro e no segundo termo. Tá? Eu vou denominar elas de função ômega 1 e ômega 2 sobre a massa quadrada do nucleon. Basicamente, eu estou dizendo que toda essa tralha que está aqui ó, é a função ômega 1. Tá? A função ômega 1. Ou seja, A mais 2 mb n ao quadrado, q quadrado, é uma nova função ômega 1 e toda a quantidade que está acompanhando esta estrutura no segundo termo, nós denominamos de W2, função W2 real, dividido pela massa quadrada do nucleon. Né?
Lembrando que, claro, a gente pode introduzir o conceito ou a definição de virtualidade do fóton, né? Basicamente, a virtualidade do fóton é uma quantidade positiva definida, né? Que basicamente é definido como o negativo do quadrado do quadrimomento do fóton, como ele é virtual. O quadrado do quadrimomento do fóton virtual é menor que zero, né? Então, eu consigo construir uma quantidade positiva associada com o quadrado do momento do fóton virtual, que a gente vai chamar na virtualidade. Então, basicamente, eu compactei o tensor hadrônico, no caso do espalhamento elástico, por enquanto, né, em termos de duas funções que dependem apenas de um invariante, né, de Lorentz, que é a virtualidade do fóton. O resto são estruturas, né, que envolvem a métrica, o quadrimomento do fóton, né, e o quadrimomento do hadrôn, do nucleon incidente. Outra propriedade que fica claro dessa expressão final do tensor hadrônico, no caso elástico, né, é que se a gente fizer a contração dele com QMI ou QNI, essa contração vai dar zero. Tá? Eu vou mostrar que isso é verdade só olhando alguns dos termos aqui. Né? Por exemplo, quando a gente tem contração QMI com essa estrutura que está aqui, né? QMI contraído com este cara. Né? Bom, QMI contraído com a métrica, isso vai dar QNI, QNI, né? QNI embaixo, né? QNI, Gemini, isso dá QNI embaixo, né? Exatamente. E QMI, contraído com QMI, aí é um produto escalar Q com Q, né? Então, eu vou ter Q quadrado, que está multiplicando a componente ou o quadrimomento QMI. Lembrando, eu tenho o cancelamento desse Q quadrado com esse Q quadrado, eu tenho a subtração de QNI com QNI, isso dá zero. Se eu fizer o mesmo procedimento aqui no segundo termo, né? Por exemplo, escolhendo um desses caras para fazer a contração do QMI, de novo, vou mostrar que vai dar subtração nula. Né? Por exemplo, QMI, PMI é o produto escalar QP. QMI com este cara aqui é Q quadrado, de novo, né? Q2. Cancela. E aí eu tenho a diferença PQ com PQ, zero. Tá? Eu posso mostrar explicitamente que essa expressão do vértice que do tensor hadrônico que a gente obteve, ele obedece essa propriedade aqui explicitamente. Explicitamente. Né? QMI ou QNI contraído com o tensor hadrônico do caso elástico vai dar zero. Isso é importante quando a gente for calcular a seção de choque ou a contração deste cara aqui com o tensor leptônico eletrônico, né? E que lá no tensor leptônico eletrônico necessariamente vai aparecer a virtualidade do fóton, né? Na sua estrutura. Todos aqueles termos, né, da contração do L mini com o W mini podem ser desconsiderados imediatamente usando esta propriedade aqui. Né? Claro, eu podia continuar e fazer a conta, então, da contração L mini, ômega mini, no caso elástico, tá? Eu vou parar por aqui, como eu já calculei a expressão geral do ômega mini no caso elástico, e ela está escrita em termos de duas funções, né? Ômega 1 e ômega 2, né? A partir daí, a conta da seção de choque diferencial é trivial, né? Ela é proporcional, como a gente mostrou na aula passada, né? A contração do tensor eletrônico com este cara que a gente acabou de construir. Tá? O meu foco aqui, na verdade, é passar do processo elástico, né? Lembrando, só para adiantar para vocês, né? Essas funções que a gente obteve aqui em termos só apenas da função apenas da virtualidade do fóton, né? No caso elástico, né? Essas duas funções vão estar relacionadas então com os fatores de forma elástico dos nucleons, né? Tanto próton quanto nêutron. Os fatores de forma, né? Dependem apenas da virtualidade do fóton, no caso elástico. Como o nosso foco aqui é estudar a aplicação de QCV perturbativa em processos hadrônicos, né? A gente quer construir PDFs, né? As funções de distribuição partônicas.
O processo onde a gente vai ter o aparecimento das funções de distribuição partônicas dentro do modelo, né, que é o modelo de Parton, né, é no processo inelástico, né, no espalhamento inelástico do elétron com os nucleons. Tá? Então, meu ponto de partida para construir o tensor hadrônico no caso inelástico, o ponto de partida é a expressão que a gente já conhece para o tensor hadrônico no caso elástico. Certo? Então, aqui eu vou fazer a adaptação para o processo agora inelástico. Qual é que é a cara do tensor hadrônico no caso do processo inelástico? O processo inelástico é este, né? A gente vai manter aqui ainda o vértice eletrônico, tem a troca do fóton virtual, tem o nucleon incidente, que pode ser um próton ou um nêutron, né? Com o momento P maiúsculo. E ao invés de a gente ter o nucleon no estado final, né? Com o momento P maiúsculo linha, agora no DIAES, né? No espalhamento inelástico profundo, o estado final é um estado hadrônico geral, né, de muitas partículas hadrônicas, que a gente denomina, né, ou representa por o estado hadrônico X. É um estado de muitos hadrons e não apenas um nucleon espalhado, como no caso elástico, né? Só para lembrar, a seção de choque diferencial desse processo, né, elétron-nucleon indo no estado hadrônico X. Essa seção de choque diferencial, obviamente, é escrita em termos do ângulo sólido, né, do espalhamento do elétron no estado final, e o E' é a energia, né, do elétron espalhado no estado final, certo? A seção de choque diferencial, como a gente já sabe, né, ela vai ser proporcional à contração do tensor leptônico eletrônico com o tensor hadrônico, claro, adaptado aqui para o caso inelástico. Claro, essa expressão aqui é no caso quando eu estou escrevendo a seção de choque diferencial no sistema de laboratório. Obviamente, aqui no caso do espalhamento inelástico, né, aparece, claro, uma informação nova, né, que é o quadrimomento desse estado final, né, X hadrônico, e também a, a energia do elétron espalhado no estado final. Então, além da contração do tensor leptônico e hadrônico, claro, a escala que a gente já mostrou, isso aqui vem da normalização, né, da, da amplitude módulo quadrado mediada sobre spins, né, esse termo de alfa 2 sobre Q na quarta, basicamente advém da virtualidade, do propagador do fóton, né, nesse processo aqui, a gente mostrou isso na aula passada. Tem um fator a mais aqui no caso do elástico, que é a razão da energia do elétron espalhado comparado com a energia do elétron incidente. Tá? Eu posso depois, no finalzinho da aula, eu vou mostrar essa expressão aqui, porque que tem esses fatores aparecendo aqui na frente também, comparado com o caso elástico. Né? Aqui, a gente pode escrever explicitamente o tensor leptônico, né, eletrônico, no sistema de laboratório que a gente está utilizando aqui, né? Na minha anotação aqui, quando eu for calcular o L mini no sistema de laboratório, a notação para os caras, né? O momento do elétron incidente, o momento do elétron espalhado, tem essa estrutura aqui, né? Quadrimomento, né? Então, o elétron incidente tem quadrimomento P minúsculo, a energia dele é E, o trimomento dele é P, depois ele espalha com uma energia E' e com trimomento P'. É a notação dos quadrimomentos do elétron no estado inicial e final. Né? Aqui, claro, a gente vai tomar sempre o limite da massa do elétron tendendo a zero, ou seja, o limite ultra-relativístico do elétron comparado com o vértice hadrônico. Né? A gente pode escrever explicitamente a seção de choque diferencial, esses fatores que estão aqui na frente, né? O tensor leptônico eletrônico a gente já conhece, não vou mostrar de novo, né? Vamos mostrar de novo. O Jonas não estava na aula passada. Só um pouco. O tensor leptônico eletrônico é mantido como foi no caso do experimento elétron 1, né? É duas vezes essa estrutura.
Claro que aqui a notação tá aqui nessa notação, ali onde a gente está calculando é P minúsculo, né? K' é P' e K é P na minha notação. Mas lembrando que a estrutura é simples, é essa daqui, né? Ele é um tensor, inclusive, ele também é um tensor simétrico, né? E assim por diante. Lembrando que a gente pode escrever sempre os quadrimomentos do elétron no estado final em termos do quadrimomento do fóton, né? Lembrando que a diferença, né, dos quadrimomentos do elétron, né, é justamente o quadrimomento do fóton, por conservação de energia e momento no vértice do eletrônico. Então, aqui eu só estou abrindo explicitamente quem é o L-mini e quem é o tensor hadrônico no caso do espalhamento elástico. Vejam bem, então aqui eu estou assumindo que a estrutura do tensor hadrônico no caso inelástico é o mesmo do caso elástico. A única informação sobre a inelasticidade do processo vai ser colocada, claro, nas funções que dependem dos invariantes, né? Então, as funções ômega 1 e ômega 2, no caso inelástico, além do quadrimomento do fóton, ou da virtualidade do fóton, no caso inelástico, né, a gente vai ter um novo invariante, né? Um novo invariante distinto da virtualidade do fóton, tá? Que pode ser a variável νi ou o x de Bjork, né? O ponto é que um dos invariantes que eu posso construir que é diferente de Q2, né, é o invariante P escalar Q. É o produto escalar do quadrimomento do nucleon com o quadrimomento do fóton. Este cara é diferente que do caso elástico. Então, as funções ômega 1 e ômega 2, elas vão ser funções de Q2 e de um novo invariante que aparece no processo inelástico. Esse novo invariante é o produto escalar PQ, que é diferente de Q2, né? Ou é diferente de uma função proporcional a Q2. Outra coisa que a gente vê claramente aqui, né, é que quando a gente contrai, né, o tensor hadrônico, no caso inelástico, com QMI, né, a gente vai ter sempre aquela propriedade de ser satisfeita e assim por diante, né? Certo? Então aqui eu só vou abrir explicitamente a contração, vou fazer explicitamente as contrações desse cara com esse, né? Lembrando que as funções de estrutura agora têm duas dependências, né? Depende de dois invariantes, né? E aqui primeiro eu vou escrever então a virtualidade do fóton, ou o quadrimomento do fóton, em termos do quadrimomento dos elétrons, né? No limite ultrarrelativístico, basicamente isso é menos duas vezes o produto escalar dos quadrimomentos do elétron, no estado inicial e final. Como eu estava mostrando aqui, dois PQ, onde Pzinho aqui é Pzinho pequeno, né? O produto escalar do quadrimomento do elétron e do fóton, a gente pode calcular explicitamente, fazendo a conta até o fim, a gente consegue mostrar que ele é apenas proporcional à virtualidade do fóton, né? Certo? E aí eu vou calcular explicitamente termo a termo, né? Vou contrair este cara com este, termo a termo. Ou seja, pego este cara e contrai com os dois termos que acompanham a função ômega 1, depois contrai este cara com esses dois termos aqui que acompanham a função ômega 2 e assim por diante. Então aqui eu estou calculando explicitamente a contração, né? Basicamente, essa contração aqui. Certo? Bom, eu posso mostrar, né, só os primeiros termos, por exemplo, quando eu contraio PMI, PNI, com o termo aqui, ó, com Gemini, né? PMI, PNI, Gemini, ou seja, Gemini, PMI, PNI é o produto escalar PQ. Perdão, produto escalar PP, que é P quadrado, a menos dos fatores numéricos, né? Ó, P quadrado, que é zero, né? No limite, lembra? P quadrado é a massa do elétron ao quadrado, que a gente está assumindo que é, toma o limite zero, né? Explicitamente, né? Quando a gente faz a contração PMI, PNI com QMI, QNI. Basicamente, então, a gente tem o produto escalar PQ e PQ de novo, né? Produto escalar PQ ao quadrado, a menos dos fatores numéricos, né? E assim por diante eu faço as contrações, né, desses dois termos com os dois termos que acompanham o ômega 1. Tá? Eu vou ter, claro, 4 termos, né? Basicamente são só produtos escalares, vocês conseguem ver aqui. O resultado da contração são o aparecimento de produtos escalares
Todos eles a gente pode escrever em termos da virtualidade do fóton, né? Ou do produto escalar do quadrimomento do elétron no estado inicial e final. A mesma coisa a contração do L-mini com o segundo termo, que envolve a função ômega 2. Estou calculando aqui explicitamente os termos que sobrevivem, né? De novo, tem 4 termos nessa contração. Aqui eu estou só simplificando alguns termos que aparecem nessa última contração envolvendo a função ômega 2, certo? Aqui eu estou do detalhe, da conta até o fim, de quem é o quadrado dessa quantidade que está aqui. Né? Basicamente, a gente consegue mostrar que esses quadrados aqui dependem apenas da massa do núcleon e de produtos escalares, por exemplo, o produto escalar PQ ao quadrado. Então, quando eu faço explicitamente, né, a contração do L-mini com ômega-mini, eu sobram apenas as funções e produtos escalares conhecidos. Né? Então, se eu agrupar isso e colocar de volta na expressão da seção de choque diferencial, né, do caso inelástico, né, aqui explicitamente em termos da ômega 1 e da ômega 2, né, certo? E essa é a expressão quase final da seção de choque diferencial do espalhamento inelástico em termos de funções de estrutura dimensionais, que a gente chama, né? Ômega 1 e ômega 2 são funções de estrutura dimensionais, você consegue checar que elas têm dimensão, elas não são adimensionais nesse momento. Né? Aqui, claro, ainda a gente faz simplificações, né? Termos que a gente consegue simplificar até o final. As simplificações que eu estou fazendo essas quantidades que eu estou mostrando aqui. Né? E nos sobram apenas 2 termos, né? 2 termos, perdão. Um termo em ômega 1, né? E 2 termos em ômega 2. Tá? Aqui, claro, o que está feito daqui para cá, dessa equação para cá, né? É só a substituição dos produtos escalares que estão aparecendo aqui. Quem é PQ, quem é PP', né? Quem é QP e assim por diante. Né? Substituição dos produtos escalares que eu acabei de mostrar quem são, é este cara aqui e assim por diante. Então, uma estrutura bem simples em termos das funções de estrutura dimensionais ômega 1 e ômega 2, e claro, constantes, né? Virtualidade do fóton e a massa do núcleon explicitamente, né? Um produto escalar aqui ainda que a gente está colocando ele explicitamente ainda, né? É o produto escalar PQ, né? E o produto escalar P com P pequeno, né? O produto escalar do quadrimomento do núcleon com o quadrimomento do elétron incidente. E depois P escalar Q que aparece nesses dois termos aqui. A gente pode escrever, claro, essa seção de choque aqui num sistema específico, ou centro de massa, ou sistema de laboratório, né? Se eu analisar explicitamente no sistema de laboratório, né, eu posso escrever explicitamente no sistema de laboratório os produtos escalares, né, dada a cara do quadrimomento da partícula nesse sistema de referência. Por exemplo, no sistema de laboratório, né, o núcleon está em repouso, né, e aí o quadrimomento do núcleon, que é o P maiúsculo, né, basicamente a gente tem apenas energia de repouso, né, e trimomento nulo, né. A gente pode construir uma variável, né, um invariante de Lorentz que envolve o produto escalar PQ, que é a variável μ, né? A gente pode calcular explicitamente no sistema de laboratório quanto é que vale o produto escalar PQ, é trivial, né? Lembrando que o quadrimomento do fóton, basicamente, o quadrimomento do fóton pode ser escrito em termos do quadrimomento do elétron, no final das contas, né? Lembrando que Q aqui pode ser escrito em termos da diferença P menos P', né? Fazendo, então, o produto escalar P com P e P com P', a gente consegue dividir pela massa do núcleon, claro. A gente consegue mostrar que, basicamente, isso vai nos dar a diferença da energia do elétron incidente e do elétron espalhado no sistema de laboratório. Então, um invariante novo que aparece é justamente esse μ, né? A variável μ, que envolve, então, um produto escalar PQ, né?
produto escalar PQ, que no sistema de laboratório é a diferença da energia do elétron incidente e do espalhado, certo? Aqui eu estou abrindo explicitamente quem é Pepelinha, né? Pepelinha, que vai entrar em algum momento aqui, claro, quando eu abro o Q em termos de P, né? O PP' pode ser escrito em termos do ângulo de espalhamento, né? Então aqui eu posso escrever PP' como sendo basicamente o produto escalar, claro, é o produto escalar dos trimomentos, né? Isso aqui é o módulo momento P, módulo momento P', cosseno do ângulo entre eles. Como os elétrons estão sendo assumidos como ultrarrelativístico, né? O momento basicamente é a energia deles, né? Claro, aqui eu estou sempre usando unidades naturais, né? Para elétrons ultrarrelativísticos, os seus módulos dos momentos são basicamente as suas energias, né? Multiplicado por cosseno de θ. A virtualidade do fóton, basicamente, que é o negativo do quadrado do quadrimomento do fóton. A gente acabou de mostrar ali que o Q2 é basicamente 2 ppb, né? Pode ser escrito, então, em termos do ângulo de espalhamento do elétron e as suas energias, né? E E', certo? Se eu for definir aqui, eu consigo mostrar, calcular explicitamente, no caso inelástico, né? Que a virtualidade do fóton, do ponto de vista experimental, no sistema de laboratório, ela é mensurada, né? A virtualidade é mensurada a partir da medida da energia do fóton, do elétron incidente, a medida da energia do elétron espalhado e o ângulo de espalhamento deste elétron. Ou seja, com as informações experimentais sobre o elétron espalhado e a energia dele incidente, a gente consegue reconstruir, né? Reconstruir a variável virtualidade do fóton, do ponto de vista experimental, né? Então, ranges de Q2 medido num experimento de espalhamento profundamente inelástico, basicamente está associado com os ângulos de espalhamento, né, os limites experimentais de ângulo de espalhamento que eu posso medir no meu setup experimental e as energias que eu posso medir do elétron no estado final. Tá? Basicamente, isso é como a gente escreve experimentalmente a variável Q2, que é um invariante de Lorentz, mas para o experimental isso é construído a partir de ângulos de espalhamento e energias do elétron espalhado, incidente e espalhado. Quando a gente faz isso, né, substitui todos os produtos escalares que aparecem na minha expressão da seção de choque diferencial. A seção de choque diferencial, então, escrita explicitamente em termos do ângulo de espalhamento, porque aparece um seno quadrado de θ sobre 2, né? Aqui na expressão do Q2, né? E a dependência na nova variável, que é a nova variável Ni, né? O novo invariante, né? Então, venho aqui e substituo todos os produtos escalares em termos da virtualidade do fóton, do ângulo de espalhamento, virtualidade do fóton escrita em termos do ângulo de espalhamento e das energias, e a nova variável que aparece no caso inelástico, que é a variável Ni, que é proporcional, né? É proporcional ao produto escalar PQ. É que eu estou abrindo até o final, né? Lembrando que vai ter as duas funções, ômega 1, ômega 2 dimensionais, né? E assim por diante. Eu só estou combinando, né? Combinando os dois termos de ômega 2 em um só. Faço umas simplificações dos termos que acompanham o ômega 2, né? São três termos, apenas um dele depende de θ, né? Tem dois termos que dependem apenas das energias dos elétrons, né? Conta algébrica, eu consigo mostrar que quem acompanha o ômega 2 é cosseno quadrado de θ sobre 2 e as energias. É muito parecido com o que tem no primeiro termo, que é o termo que acompanha o ômega 1. Feito isso, né, indo até o final, né, fazendo as simplificações, a gente consegue mostrar que no sistema de laboratório, a seção de choque diferencial do espalhamento elétron-núcleon, né, essa seção de choque diferencial, então, está escrita em termos da energia do elétron espalhado e do ângulo de espalhamento que está dentro do ângulo sólido aqui, né, associado ao espalhamento, né. A menos das normalizações, né, isso é proporcional, né, às funções ômega 1 e ômega 2 dimensionais,
e os senos quadrados e cossenos quadrados do ângulo de espalhamento do elétron. Como eu estava comentando com vocês, as funções ômega 1 e ômega 2, no caso inelástico, agora elas dependem, além de Q2, elas dependem do novo invariante que aparece, que é o invariante Ni. Né? O invariante Ni, basicamente, é o produto escalar PQ dividido pela massa do nucleão. É um invariante de Lorentz novo que aparece aí no caso inelástico. Então, elas agora dependem de dois invariantes e não de um, como é no caso inelástico. Vejam bem, essa seção de choque diferencial que eu obtive aqui, e mesmo o caso geral, sem abrir num determinado sistema de referência, esse é o caso mais geral, né? Independente de sistema de referência. O caso geral da seção de choque diferencial, escrito em termos das funções de estrutura dimensionais e dos produtos escalares, né, envolvidos num espalhamento inelástico, né? O que eu consigo mostrar é que a seção de choque diferencial, ela tem essa cara geral em teoria quântica de campos, né? Sem nenhuma suposição, né, sobre qual é que é a cara dessas funções de estrutura dimensionais. Lembra, elas aparecem aí porque lá atrás eu expandi, né, ou eu escrevi o vértice efetivo nucleônico em termos de funções reais e invariantes relativísticos, né? E é daí que aparece, no caso geral, em teoria de campos, né, que é o que a gente está utilizando, basicamente uma adaptação dos vértices QD fermiônicos originais, né, para leptons, né? Elas aparecem aí, né? Quando eu fiz a construção do vértice efetivo, eu não me comprometi com nenhum modelo específico, né, da constituição do nucleão. Tá? Obviamente, toda essa informação que eu não conheço, no final das contas, está tá embutida naquelas funções reais, né, A, B, D, né, lá do vértice original. Então, em teoria de campos, a seção de choque diferencial, que é o que vai ser medido, né, pode ser escrita em termos de duas funções, ômega 1 e ômega 2, no caso inelástico, que depende de dois invariantes. Certo? Eu posso comparar, obviamente, o cálculo da seção de choque diferencial e um determinado modelo, por exemplo, em que certo? E, por exemplo, no modelo de Partos. E eu faço a comparação, né, da seção de choque teórica geral, que é basicamente só envolveu leis de conservação geral no vértice efetivo, com a seção de choque diferencial predita num determinado modelo, tá? E aí sim eu vou conseguir, dentro desse modelo, conectar, né, relacionar as funções de estrutura, tanto as dimensionais quanto as adimensionais. A ômega 1 e a ômega 2 são dimensionais aqui, né? Vocês podem até fazer a continha da dimensão, se convencer que a ômega 1 e a ômega 2 são dimensionais, né? Elas têm alguma dimensão de energia, né? E consigo escrever, então, numa teoria específica que modela como é que é a estrutura dos nucleons, né? Por exemplo, no modelo de Parton, eu posso conectar, então, essas funções de estrutura com graus de liberdade do meu modelo, da minha teoria QCD, por exemplo, Partons, né? Dentro dos nucleons, confinados dentro dos nucleons, onde eles portam carga, né, e spin, certo? Então, o fóton vai interagir com a estrutura de carga e de spin desses quarks dentro, né, desses partons dentro dos nucleons. Né? Claro, a gente pode escrever a seção de choque do fóton com esses caras individualmente e obter uma expressão para a seção de choque diferencial dentro do modelo. Mas a ideia de função de estrutura não tem nada a ver com o modelo de Parton. Né? O modelo de Parton é apenas a conexão dessas funções de estrutura com os graus de liberdade do modelo de Parton, né? Com evolução em Q2 ou não. Né? Essa seção de choque experimental, né, ela já começou a ser medida lá no final dos anos 60, né, e se sabia muita informação de qual é que era a cara, né, que o experimento nos dá, ou nos informa, né, sobre qual é que é a dependência, né, experimental das funções de estrutura em termos dessas duas variáveis, né, o Q2 e o Ni. Para um teórico, Q2 e Ni tem a ver com a verticalidade do fóton e com um novo invariante que aparece no caso inelástico, mas para um experimental, eles conseguem medir, né, relacionar essas
quantidades invariantes com informações puramente experimentais, como eu estou comentando com vocês, né? No caso, do Q2, a gente pode, no sistema de laboratório, escrever o Q2 explicitamente, né, como eu mostrei aqui, né? O Q2, a virtualidade do fóton, explicitamente em termos do espalhamento do elétron e as suas energias, né? E a mesma coisa para a variável Ni, né? A variável Ni pode ser escrita explicitamente no sistema de laboratório, basicamente uma diferença, né, da energia do elétron inicial e final. Basicamente é isso. E aí os experimentais, claro, começaram a ver quais são as dependências fixada a uma determinada energia para o espalhamento, qual é que é a dependência em Q2 e Ni, que a gente já vai discutir um pouquinho a mais, né? Em geral, né, a gente pode ainda reescrever essa variável nova, né, a Ni, em termos do chamado X de Bjorken, que a gente conhece bastante, né? Basicamente, o X de Bjorken, né, é uma outra maneira de reescrever esse invariante Ni, né? Ou seja, eu tenho que construir um invariante, né, que dependa do produto escalar PQ. Né? Se vocês lembrarem ou acompanharem qual é, que é a definição do X de Bjorken, né? Ele, como eu comentei com vocês, ele envolve explicitamente o produto escalar PQ, mas também a virtualidade do fóton. De novo, é a construção de um novo invariante, né? Na verdade, no X de Bjorken você tem a razão de dois invariantes, né, de Lorentz, enquanto que na variável Ni, né, você tem apenas um invariante, que é o próprio PQ. Obviamente, o X de Bjorken, né, ele, claro, pode ser conectado com a variável Ni, né? Ó, lembrando que PQ basicamente é Ni vezes a massa do nucleon. Então, escrever X ou Ni dá na mesma, né? Esses são é uma forma alternativa de escrever o invariante novo que aparece, no caso, inelástico, né? Aqui a gente pode ver claramente da definição de X que se a gente voltar para o caso elástico, onde a gente calculou explicitamente quanto é que é o produto escalar PQ no caso elástico, né? A gente mostrou explicitamente na aula passada, né? Que esse produto escalar basicamente é menos um meio de Q2. Aqui está a continha explícita, né? Então a gente sabe que o P' é igual a P mais Q, toma o quadrado dessa conservação de energia no vértice nucleônico, né? Cancela os termos de massa que aparecem aqui, P quadrado é a massa quadrada das partículas, né? Basicamente, a gente consegue mostrar claramente que PQ é menos um meio de Q quadrado, certo? Se eu substituir a expressão de PQ no caso elástico aqui, a definição do X de Bjorken, né, e calcular qual é que é o X de Bjorken no caso elástico, né, isso vai dar exatamente 1. Né? Então, está claro que no caso elástico, a variável nova, né, que aparece no caso inelástico, é geral. Então, basicamente, no caso elástico, a única dependência é em Q2 mesmo, né? Mas aqui no inelástico, obviamente, isso aqui é diferente de 1, né? A gente pode mostrar que é menor que 1. Uma outra novidade que aparece aqui, claro, no caso, mas a outra variável que aparece aqui, no caso do inelástico também, que a gente não discutiu ainda, né? É a questão da massa invariante ou a informação sobre o estado final hadrônico X, né? Eu posso construir a massa invariante, né, desse estado hadrônico X, né? Basicamente, raiz quadrada do quadrado da soma, né, do quadrimomento do nucleon e do fóton, né? Porque P mais Q, na verdade, é o quadrimomento do estado hadrônico X. Né? P mais Q, por conservação de energia-momento. P mais Q é o quadrimomento, né? Quadrimomento do sistema hadrônico X, né? Se eu tomo o quadrado desse quadrimomento, né? Obviamente eu vou ter algo que a gente denomina massa invariante do estado final, né? Que é o mx, né? Dá para ver claramente quando eu abro esse quadrado que está dentro da raiz quadrada, né? Isso claramente vai dar algo que é maior que a massa do nucleon. Então, a massa invariante do estado hadrônico X necessariamente tem que ser maior, ou no máximo no limite, né, tendendo ao elástico, igual à massa do nucleon. Então, está claro que o quadrado da massa invariante do estado hadrônico X é maior ou igual que a massa quadrada do nucleon, que só é verdade isto no caso do espalhamento elástico, né? A gente pode escrever explicitamente o produto escalar PQ em termos, né,
em termos da massa variante do estado hadrônico final e da virtualidade do fóton, né? Eu posso abrir explicitamente PQ, onde 2PQ pode ser escrito em termos da massa invariante do par, né? E dos quadrados do quadrimomento do próton ou do nucleon e do fóton, né? Certo. Vejam bem, isso é um truque, né? Você consegue ver claramente que isso é um truque, né? Para obter 2P escalar Q, se tu abrires este quadrado e subtrair esses dois quadrados, você vai obter exatamente esse cara aqui. É um truque. É uma maneira que a gente tem para escrever 2PQ em termos da massa invariante, quadrada do par, do estado hadrônico final, massa do nucleon, né? Massa do nucleon ao quadrado, e a virtualidade, né? A virtualidade do fóton. E aí eu posso escrever, por exemplo, o X de Bjork explicitamente em termos da massa invariante do estado final X, né? Ó, X de Bjork aqui é 2 sobre 2pq, mas 2pq pode ser escrito em termos da massa invariante, massa do nucleon e da virtualidade do fóton. Aqui tá explícito. Claramente a gente vê que aqui no caso inelástico, né, X de Bjork tem que ser menor ou no máximo igual a 1 no limite do elástico, né? Primeiro eu consigo mostrar que isso aqui, claro, tem que ser menor que 1, que eu posso rearranjar aqui, por exemplo, se eu fatorar aqui a virtualidade do fóton no denominador, eu cancelo a virtualidade do fóton, o Q2 que está em cima com o Q2 que está embaixo. E, obviamente, a estrutura é essa daqui, né? Eu tenho 1 dividido por 1 mais uma quantidade positiva definida, né? Que só vai ser zero no limite, claro, como eu comentei, no caso elástico, né? Então, está claro que essa quantidade aqui necessariamente tem que ser, no máximo, 1 e menor que 1, no caso do inelástico. E ela também é positivo definida. E está claro o range, né? O intervalo do X de Bjork. O X de Bjork tem que variar entre 0 e 1. 0 porque ela é positivo definida e 1 explicitamente em termos, quando a gente escreve ele em termos da massa invariante, né? E da virtualidade do fóton. A gente também pode definir, a partir das funções de estrutura dimensionais, funções de estrutura adimensionais, ou seja, sem dimensão, né? Que aí finalmente a gente está chegando no que a gente quer, né? Escrever a seção de choque diferencial em termos das funções de estrutura adimensionais, no lugar das funções de estrutura dimensionais. Então, como eu comentei com vocês, você pode checar qual é que é a dimensão em energia de cada uma dessas funções de estrutura ômega 1 e ômega 2. Quando vocês checarem, vocês vão se dar por conta que a função de estrutura dimensional ômega 1 ela tem dimensão de inverso de energia, né? Então, você multiplicar algo que tem dimensão de energia, que é a massa do nucleon, né? Você vai construir, então, uma função de estrutura adimensional associada à função ômega 1. A gente chama a função, então, adimensional F1 de Q2 e X, onde eu já estou escrevendo, não em Ni, mas em X de Bjork, que é equivalente, né? Ni e X são equivalentes, né? São invariantes de Lorentz equivalentes. E também a função de estrutura ômega 2, você consegue mostrar que também ela tem dimensão de inverso de energia. Por exemplo, se eu multiplicar, né? Se a gente multiplicar a função de estrutura dimensional por energia, por exemplo, a variável Ni, lembrando que Ni no sistema laboratório é energia, né? Diferença de energia do elétron inicial e final, né? A gente pode construir, então, uma função de estrutura adimensional, né? Que é basicamente esse produto, né? Certo? Ainda a gente pode construir um outro invariante, né? Que envolve a variável Ni, que é o parâmetro inelasticidade, né? Vocês já devem ter visto isso várias vezes, né? A variável inelasticidade no sistema de laboratório, né? É a razão, basicamente. No caso geral, é a razão da variável invariante Ni pela energia do elétron no estado inicial, né? No sistema de laboratório, o Ni a gente mostrou a diferença das energias, né, do elétron no estado inicial e final.
E, obviamente, a gente consegue entender que no sistema de laboratório, a variável de elasticidade y, basicamente, é a fração de energia que o elétron perdeu, né, na interação com o nucleon. Disso a gente consegue ver, né, explicitamente no sistema de laboratório, que a variável de elasticidade é uma variável que está rodando entre 0 e 1, né? No caso elástico, a gente tem 0, né, e menor que 1 no geral, né? E aí, claro, eu vou poder escrever explicitamente a seção de choque diferencial em termos dessas funções de estrutura adimensionais, a F1 e a F2, de x e Q2, e, por exemplo, em termos da variável inelasticidade. Né? Aqui eu vou abrir explicitamente a seção de choque diferencial no sistema de laboratório, né? Num sistema de referência, por exemplo, um sistema de referência esférico, né? Onde aqui ainda vou assumir simetria azimutal, ou seja, eu posso fazer integração sobre o ângulo azimutal. Por que eu vou usar um sistema de referência explícito, né? Porque aqui eu vou escrever, então, o ângulo sólido nesse sistema de referência explícito, né? Então, o d ômega aqui é o dφ seno d θ no sistema de referência esférico, né? Então, d sigma, d ômega, se eu abrir a expressão de ômega, né? Aqui eu já assumi, né? Já assumi a invariância azimutal, a integração sobre ângulo azimutal já foi feita. Isso nos dá, então, um fator de 2π, certo? No sistema de laboratório, a gente sabe a relação da variável inelasticidade com as energias do elétron, né? No estado inicial e final. A expressão de x em termos das variáveis de laboratório, né? Então, x é Q2 dividido por 2 a massa do nucleon e o Ni, né? A gente mostrou agora há pouco que o Q2, a virtualidade do fóton, é escrita em termos do ângulo de espalhamento do elétron e das suas energias. E a variável Ni, no sistema de laboratório, né, é escrita em termos da diferença das energias do elétron. Né? E, obviamente, então, eu posso escrever, no caso inelástico, o x, né, a variável x, em termos, né, das energias do elétron no estado inicial e final e do ângulo de espalhamento. Exatamente como a gente faz com a virtualidade. Experimentalmente, o x de Bjorken é reconstruído experimentalmente em termos do... basicamente usando as informações do elétron incidente espalhado. Né? O espalhado na forma da sua energia do seu ângulo de espalhamento e a energia do estado inicial desse elétron, do ponto de vista experimental. É assim que eles reconstroem X e Q2 experimentalmente. Né? Como comentei com vocês, eu quero transformar, né? Eu quero reescrever essa seção de choque diferencial em E' e em ângulo polar de espalhamento, né? Em termos de X e Y. Ou seja, eu quero construir uma seção de choque diferencial em X de Bjork e na variável inelasticidade. Né? Como a gente sabe, a expressão de Y e X, essas duas expressões aqui, né? Em termos de E' e do ângulo polar de espalhamento do elétron, obviamente eu posso fazer uma transformação de coordenadas, né? Vou ter um jacobiano de transformação, e vou passar da seção de choque diferencial em termos de E' e θ para uma seção de choque diferencial em termos de x e y, que são invariantes, né, de Lorentz, né? Lembrando que E' sozinho não necessariamente é o invariante de Lorentz, nem o ângulo polar, né? Mas eu posso construir uma seção de choque diferencial que está escrita em termos de invariantes de Lorentz, x e y. Como é que a gente faz isso, né? Mudança de variável, né? Eu vou escrever, então, d sigma de E' d basicamente, como algo proporcional, né? O jacobiano da transformação de E' θ para xy, né? Multiplicado esse jacobiano da transformação com a seção de choque diferente em x e y, os invariantes de Lorentz, né? Aqui eu estou calculando explicitamente como sei a expressão de x e y em termos de então, né? Eu tenho que calcular as derivadas parciais de x e de linha θ para xy.
claro, eu consigo mostrar aqui depois da escrita do Jacobiano, é que a seção de choque diferencial em E' e θ pode ser escrita diretamente em termos de uma seção de choque diferencial em x e y, e quem está multiplicando a seção de choque diferencial em x e y é E' dividido por 2π, a massa do núcleo 1, a energia do eletroincidente e a variável inelasticidade. Né? Lembrando que o Ni aqui no sistema de laboratório está relacionado com a variável inelasticidade e a energia do elétron incidente no sistema de laboratório. Então, eu posso, então, reescrever, por esta conta aqui, né, a seção de choque diferencial em termos dos invariantes x de Bjorken e inelasticidade, em termos da expressão, da seção de choque em E' e θ. Eu acabei de mostrar, em termos, né, das funções de estrutura dimensionais, que eu posso escrever em termos de funções de estrutura adimensionais, como eu mostrei aqui com vocês. Então, fazendo esses passos, né, substituindo aqui quem é a seção de choque diferencial em termos das funções de estrutura adimensionais, passa esse termo invertido para o lado da esquerda, e então a gente vai ter a seção de choque diferencial em x e y, escrito então em termos das funções de estrutura adimensionais, escrito em termos de x e Q2, né? E o resto, né? Em termos de x, Q2 e a variável inelasticidade. Basicamente é isso, né? Esse vai ser o nosso ponto de partida na aula que vem, quando a gente vai construir o modelo de Partons, né? No modelo de Partons, a gente vai escrever dentro desse modelo, né, a seção de choque diferencial de sigma dx dy dentro do modelo de Partons. Quando a gente faz isso, quando a gente obtém isto aqui num modelo, né, finalmente a gente vai conseguir, então, conectar ou relacionar essas funções de estrutura adimensionais, a F1 e a F2, no espalhamento inelástico eletronúcleo, em termos dos graus de liberdade do modelo, que no caso são as funções de distribuição de quarks, né, e eventualmente gluons dentro dos nucleons. Mas de maneira geral, a gente consegue escrever uma seção de choque em termos de invariantes, né, de Lorentz, de maneira trivial, usando só argumentos gerais em teoria de campos, né? Você basicamente manter um vértice que é conservado, né? Um vértice fermiônico conservado, em invariância sobre inversão temporal, reversão temporal e assim por diante, né? Ainda tem mais uns truquezinhos, né? Ainda sobraram aqui, por exemplo, esses termos que acompanham o seno quadrado de θ e cosseno quadrado de θ sobre 2 na expressão. Ainda podemos reescrever seno quadrado de θ sobre 2 e o cosseno, né? Em termos de x, y também, né? Ou seja, eu quero substituir θ em termos de x, y, né? Estou só mostrando aqui explicitamente o cálculo desses quadrados, né? De seno e cosseno. Basicamente, a gente usa a definição de x de Bjorken, né? Então, aqui eu estou explicitamente abrindo na definição de x de Bjorken, escrito em termos do ângulo de espalhamento, que é essa expressão aqui, ó. Você consegue já enxergar, né? Que seno quadrado de θ sobre 2 pode ser escrito em termos do x de Bjorken e algumas outras coisas, né? Energia do elétron e assim por diante, né? Algebrismo, né? Algebrismo, fazemos aqui, escrevemos os senos quadrados em termos de x e de y também, né? Aqui na expressão de x de Bjorken, né, vai aparecer esta quantidade, que é E menos E' sobre E, que basicamente está relacionado com a variável inelasticidade. Então, eu consigo escrever seno quadrado de θ sobre 2 em termos do produto xy. A mesma coisa para o cosseno quadrado de... Né? O cosseno quadrado de θ sobre 2 é 1 menos o seno quadrado, onde o seno quadrado é esta quantidade aqui. E aí sim a gente pode substituir esses caras que estão acompanhando as funções de estrutura dimensionais, né? Seção de choque em termos de x e y, a menos das normalizações. Elas estão todas escritas em termos das funções adimensionais e tudo escrito em termos de x e y explicitamente, né? E as energias do elétron incidente e espalhado e a virtualidade do fóton que aparece aqui explicitamente, né? A gente pode ainda rearranjar, né, reescrever esse último termo, né,
Esse último termo ainda a gente pode brincar um pouquinho com ele, né? Aquele último termo ainda a gente pode escrever, por exemplo, eu vou ter um termo que está multiplicando a F2, que é Y E', né? Y E' dividido por YE. O YE está aqui e o Y E', posso puxar um E' daqui para cá, né? Isso é basicamente a razão E' sobre E, isso é 1 menos Y, uma definição de Y. Né? Então eu posso ainda brincar um pouquinho com o rearranjo desses termos que estão aqui, né? Para retirar, obviamente, retirar o E' e o E que estão nos denominadores, né? Então, um dos truques é esse daqui, né? Retirar o E' e o E usando relações, né, de razões de Y e as energias, e aparece o termo 1 menos Y. É só, né, enxugamento das expressões, né? Enxugamento das expressões que a gente tem para a seção de choque diferencial. De maneira bem geral, a gente chegou na expressão final, né, da seção de choque em x e y, em termos das funções de estrutura adimensionais, e os três invariantes, né, x, que é 2, e y. Né? E como eu estava comentando, né, as primeiras medidas experimentais desse tipo de seção de choque, e automaticamente você consegue extrair indiretamente essas funções de estrutura, né, independente do que elas sejam dentro de um modelo, né? Já no final dos anos 60, ou 68, né, que são os experimentos do SLAC, né, de espalhamento elétron-próton, onde os prótons estão em repouso, então é um espalhamento em sistema de laboratório, né, e apareceram algumas propriedades dessas funções de estrutura adimensionais extraídas, né, por exemplo, eles mostraram explicitamente nesses experimentos do final dos 68, né, no SLAC, que para virtualidades do fóton maiores, né, que 1 GeV quadrado, as funções de estrutura adimensionais para Q2 um pouquinho maior que 1 GeV quadrado, para aquela energia explicitamente, né, então tinha uma cobertura em X que não é muito grande, né, e eles mostraram que as funções de estrutura dependiam muito fracamente em Q2, naquele momento, né, e apenas de X. Né. O fato experimental, né, naquela época, que as funções de estrutura dimensional extraídas no experimento dependiam basicamente de X e fracamente em Q2, tem um nome histórico, né, que é o escalamento de Bjork, né. Escalamento de Bjork porque as funções escalam, né, as funções de estrutura, naquela época, naquela energia, escalam em termos de uma única variável, né, invariante de Lorentz, que é o X de Bjork, né, e pouca dependência em Q2, certo? Obviamente, dentro do range, né, do intervalo em X, que era mensurado em 68. Obviamente, depois, né, com o aparecimento de experimentos onde a gente tinha maiores energias, né, espalhado, por exemplo, no Hera, né, no início dos anos 90, né, onde a energia chegou na escala de GeVs, né, 200 GeV, 300 GeV, na interação elétron-nucleon, a gente começa, para mais altas energias, o aparecimento de uma dependência, né, logarítmica, né, em Q2. Mas, num primeiro momento, as funções de estrutura escalavam apenas com X, isso é denominado escalamento de Bjorken, né? E, posteriormente, quando foi aumentada a energia, esse escalamento de Bjorken foi violado, né? Então, as funções de estrutura começaram a ter uma dependência específica em Q2. Tudo que eu estou falando isso é experimental, não tem nada a ver com o modelo de Parsons, tá? São características das funções de estrutura dimensional extraídas diretamente do experimento e as suas propriedades. Né? Nesse limite onde a gente tem escalamento de Bjorken, né, ou seja, funções de estrutura adimensionais dependentes apenas de x, nesse caso específico, quando a gente tem escalamento de Bjorken vigindo, né, as duas funções de estrutura adimensionais elas estão relacionadas, elas não são independentes. Na aula que vem a gente vai mostrar isso explicitamente. Mas do ponto de vista experimental, a esta época, né, eles mostraram explicitamente que as duas funções de estrutura, a F1 e a F2, não são independentes. Vocês conseguem ver aqui que a razão entre a função de estrutura 2 pela função de estrutura 1, né, no espalhamento inelástico a baixas energias, né, basicamente depende do X de Bjork. Então, a razão
não é 1, né? A razão é proporcional ao x de Bjork, né? Essa expressão aqui de relação entre a F1 e a F2 é o que a gente chama de relação de Calan-Gross para as funções de estrutura. Obviamente, quando a gente vai construir modelos de Partons, né, no final dos anos 60, né, que é o Bjork, Pascos e outros, né, o meu modelo de Parton, ou seja, meu modelo microscópico para a estrutura dos nucleons, vai ter que respeitar essas propriedades experimentais das funções de estrutura. O escalamento de Bjork, em baixa energia, e a relação de Calan-Gross para as funções de estrutura. Isso é o que a gente vai, então, fazer na aula que vem. Dado a expressão geral, então, da seção de choque diferencial, que pode ser obtida experimentalmente, né, em termos de funções de estrutura adimensionais, na aula que vem, então, a gente vai introduzir, historicamente, o modelo de Partons, né, e como é que o modelo de Partons dá conta, né, dessas propriedades experimentais das funções de estrutura, né? E depois, claro, o modelo de Partons também tem que dar conta da violação do escalamento de Bjork, ou seja, uma dependência logarítmica em 2. E aí, claro, a gente vai precisar, no contexto do modelo de Partons, a introdução das equações de evolução de Glap, né, que vão nos dar, então, uma dependência em Q2 das funções de descrições dos Partons dentro dos nucleões. Tá? Só para encerrar aqui, eu só queria comentar rapidamente como é que foi calculada, né, a expressão, de onde é que eu tirei a expressão da seção de choque diferencial, no caso inelástico, né, escrita em termos das energias do elétron. Né? Então, eu só vou rapidamente só trocar aqui minhas transparências para só esquematizar, né, esquematizar a expressão que eu joguei, né, que eu calculei, né, eu mostrei ali para a relação entre a seção de choque diferencial e a contração L-mini, ômega-mini no nosso novo tensor hadrônico, no caso inelástico, né? Aqui eu só estou dando a expressão geral, né, de qual é, que é a seção de choque diferencial, usando a definição de seção de choque diferencial no caso relativístico, né, que vocês já aprenderam a fazer. O processo que a gente está analisando é esse processo inelástico, né? A gente tem espalhamento elétron via troca de fóton virtual com um nucleão, a gente tem o estado final X, né, hadrônico, a notação para os quadrimomentos aqui nessa minha mostração, né, os momentos o quadrimomento do elétron incidente e espalhado é essa daqui, né? Então, P minúsculo tem a ver com o trimomento dos elétrons, né? E o estado hadrônico e o nucleon incidente, né? O hadron incidente, né? Tem energia ômega, um trimomento K, e o estado final hadrônico tem energia ômega' e trimomento K', certo? A expressão de início, né? Do cálculo de uma seção de choque, no caso, a seção de choque diferencial do processo inelástico, envolve, né, as caixinhas, né, para a construção de seção de choque, né? O fluxo de partículas incidente, que está aqui no denominador, o cálculo da amplitude módulo quadrado, né, que é obtido através da teoria, né? A delta, né, a delta 4, né, que é em posição de conservação de energia-momento nos vértices, ou no processo, né? E, claro, como eu tenho partículas no estado final, a gente tem integração, né? São os LIPs, né? Lorentz Invariant Phase Space, né? São os espaços de fase das partículas no estado final, né? Lembrando que os espaços de fase das partículas no estado final vão envolver integração sobre os momentos das partículas no estado final, que são o elétron espalhado e o estado hadrônico, ah, o estado hadrônico X, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho integração em P', que é o quadrimomento o trimomento do elétron no estado final, e também uma integração em K', né, que é o trimomento do estado hadrônico final X. Essa é a expressão geral para calcular a seção de choque diferencial em termos da amplitude do processo de espalhamento, ou amplitude de probabilidade para ocorrer o processo, e a integração sobre o espaço de fase. Como no caso aqui, né, no caso inelástico, eu tenho uma mudança na energia do nucleon no estado inicial, que é o ômega, para um estado de múltiplos hadrons, né, eu tenho ômega indo para ômega', aqui a gente tem que fazer ainda uma integração sobre as energias, né, por exemplo, a energia do
estado hadrônico final X. Então, além da integração em K', a gente vai ter que introduzir também uma integração em ômega', né? Todas as possibilidades, né, das energias do estado hadrônico final. Bom, essa integração no momento, na energia, na verdade, é uma integração no quadrimomento, né? Uma D4K', né? Ou seja, eu estou integrando no quadrimomento, né? No momento, né? No quadrimomento, do estado hadrônico final e, claro, também uma integração no estado do elétron no estado final. Claro, a gente pode escrever essa seção de choque diferencial em termos, né, do contração do L' com ômega mini e, claro, a parte que vem do propagador do fóton ao quadrado, como a gente viu na aula passada, certo? Obviamente, aqui embutido na definição da contração, eu já coloquei a interação no quadrimomento do estado hadrônico final X, né? Obviamente, eu posso fazer ainda mudanças de variáveis, né? Lembrando que a gente está assumindo que os elétrons são relativísticos, né? O elétron no estado final é relativístico, então eu posso escrever o momento dele em termos da sua energia, como a gente está usando unidades naturais, P' igual a E'. Isso significa que a gente pode, então, reescrever a integração no trimomento do elétron no estado final, em termos da sua energia, né, e do seu ângulo de espalhamento, né, e aí faço mudança de variável aí, né, escrevo explicitamente o trivetor, a integração no espaço a integração no volume, né, no espaço de momento, do momento do elétron, né, espalhado, em termos da sua energia e em termos do seu ângulo de espalhamento, lembrando que ele é ultra-relativístico, né? Certo? É daí que aparece, né, aquele fator E sobre linha, né? E sobre linha. Vocês conseguem ver aqui que na normalização já tinha E', né, que tem a ver com o LIPS, né, com o fluxo das partículas incidentes e ainda a normalização aqui do LIPS, né? Explicitamente tinha um E', mas como eu converti, né, fiz mudança de variável aqui na integração em P', escrito em termos do momento, né, explicitamente eu consigo cancelar o E' que está no denominador com o E' quadrado que aparece aqui no elemento de volume em P, e aí aparece explicitamente aquele fator E' sobre E na expressão da seção de choque diferencial em termos de E' e do ângulo sólido. Então, a seção de choque diferencial que eu estava mostrando para vocês, né, que é o d sigma d' de ômega, ele é justamente obtido a partir da expressão geral, né, bem geral, e fazendo, claro, mudanças de variáveis, né, aqui no caso da integração no momento do elétron, né, e, claro, fazendo uma definição, né, basicamente aqui eu defini que a contração L' ômega mini envolve, então, uma integração no momento do estado final X, né, que é o D4K, de toda a parte teórica que a gente calculou, né? A amplitude quadrada mediada sobre spins. Então, é só para vocês entenderem de onde é que eu tirei a expressão da seção de choque diferencial em termos da energia do elétron e do ângulo sólido de espalhamento dele. Vem diretamente da expressão geral, né? Da expressão geral para a seção de choque diferencial, genérica, né? Certo? Claro, associando que a contração L' ômega mini pega parte, né, da expressão geral da seção de choque diferencial. É só para você entender de onde é que vem esses caras, né, e por que eu escrevi desta forma, né, todo o resto que está dentro da definição, né, da seção de choque diferencial. É só para ficar mais completo a análise, né. Eu tirei da cartola, mas é só para mostrar como é que da onde eu tirei a expressão, né? Basicamente é caso geral e depois usando uma certa anotação para escrever em termos do elétron no estado final, né? A seção de choque diferencial em termos das variáveis associadas ao elétron no estado final, certo? Então eu fico à disposição de vocês. Por enquanto eu encerro a aula de hoje aqui, e então na aula que vem, então a gente vai introduzir então o modelo de Partons, né? E vai tentar escrever, então, essa seção de choque diferencial que a gente mostrou hoje, no caso geral, em teoria de campos, explicitamente dentro do modelo, né? Claro, a gente vai ter que analisar na aula que vem o espalhamento fóton-quark elástico
e também a ideia, né, a definição das funções, a definição das funções de expressões partônicas, né, desses quarks dentro dos nucleões. Né? Certo, pessoal?